Estamos continuando a exposição bíblica do livro do profeta Amós. Obrigado, Bruno, já está no telão. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar conosco. Você que nos acompanha pela internet, pode usar a sua Bíblia ou pode ir acompanhando aqui também. Amós capítulo 6, do verso 8 ao verso 14, nós leremos hoje. Amós 6, do verso 8 ao 14. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome, e isto, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: não suporto a arrogância de Israel, e odeio suas fortalezas ou castelos. Entregarei esta cidade, tudo que nela há, aos seus inimigos. Verso 9. Se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão. E quando um parente responsável por sepultar os mortos entrar na casa para tirá-los de lá, perguntará ao que restou: há mais alguém com você? E quando o sobrevivente começar a responder: não, eu juro pelo... o parente interromperá e dirá: pare, nem sequer mencione o nome do Senhor. Quando o Senhor der a ordem, as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-las com os bois, as rochas? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistamos Carnaim com nossa própria força? Ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ela os oprimirá em toda a sua terra, desde Lebo-Ramate ao norte, até o vale de Arabá ao sul. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós oramos nesse momento em especial para que a sua palavra possa nos exortar, nos confortar, nos trazer ânimo, nos trazer, Senhor, talvez a direção que tanto precisamos para uma mudança de vida. Mas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada um de uma maneira especial. Pai, eu te peço também, Senhor, que cale a voz dos falsos profetas. Existem tantas bobagens sendo pregadas, ensinadas, e muitas pessoas seguindo. Mas eu sei que o Senhor salva quem quer. Por isso, Senhor, abra os ouvidos dos eleitos, para que eles saiam do engano e que eles venham e sejam salvos. Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas famílias. Livra-nos, Senhor, desse mal que ainda assola, Senhor, o planeta, segundo a sua vontade. Nós sabemos que tudo isso tem nos levado ao arrependimento e que o Senhor possa colocar em nós um coração totalmente voltado para o Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus detesta todo tipo de pecado. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Ele aborrece, mas a Bíblia nos deixa claro que tem alguns pecados que deixam Deus mais irritado que o normal. Você já viu que os nossos filhos têm coisas que eles fazem que nos irritam mais do que outras? E Deus também é assim. E um dos pecados que Deus detesta, que Ele abomina, é a arrogância ou o orgulho. E a Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que Deus resiste aos soberbos. E que a soberba precede a queda. E o mais interessante disso tudo é que Jesus perdoou prostitutas, Jesus perdoou adúlteros, Jesus perdoou ladrões, mas Jesus não perdoou hipócrita. Ele foi duro com os hipócritas, com os orgulhosos. Então o pecado do orgulho provoca ira em Deus. Porque a arrogância, o orgulho, é uma tentativa de nós sermos Deus. Como assim? À medida que nós, criaturas, confiamos no nosso braço, confiamos em nós mesmos. Quando a gente pensa assim,
Eu estou lutando com os meus recursos, eu estou fazendo do meu jeito. É como se a gente vivesse como se Deus não existisse. É como se a gente vivesse autossuficientes, depositando o futuro nos recursos que a gente tem, na esperança das coisas dessa vida. E a nossa esperança não está aqui. Ah, se me tirarem meu carro, se me tirarem a minha casa, a nossa esperança não está no que fica aqui. E se a gente age assim, nós estamos sendo arrogantes. Porque a gente pensa que é Deus. A gente pensa que tem o controle de tudo. Que eu posso resolver tudo. Não, eu vou trabalhar muito e eu vou resolver. Não. É lógico que a gente tem que trabalhar. Não estou nunca pregando contra isso. Até porque Deus é um Deus que trabalha o tempo todo. Eu fico pensando, e isso me faz meditar muito, que Deus coloca sono em nós para mostrar que nós não estamos no controle de nada. Você pode passar 24 horas sem dormir, 48, 72, vai começar a pifar. Vai ficar nervoso, vai ficar cansado, vai começar a dar patada em todo mundo, no trânsito vai ficar desatento. E aqui em Goiânia parece que o povo está dormindo no trânsito quase o tempo todo, né? É impressionante. Então Deus põe sono em nós para dizer o seguinte: você não comanda nada, sou eu que comando. E pronto. E talvez seja por isso que o orgulho e a soberba sejam pecados que afrontam tanto a Deus, porque as pessoas querem tomar o lugar de Deus. Hoje nós vivemos no meio de uma geração de gente que fala assim: Deus, eu ordeno que o Senhor faça agora. A sensação que eu tenho é que Deus olha e fala assim: você pensa que você está falando com quem? Eu mesmo que eu chegar num patrão, você trabalha numa empresa, você chega no patrão e fala assim: eu ordeno que o senhor agora lave meu sapato. O patrão fala assim: você está doido, cara? O que você comeu essa semana? No texto que a gente leu, o profeta Amós se dirige à nação de Israel, que na outra versão é chamada de Jacó, que é a mesma coisa. E ele profetiza a queda e o juízo que ia acontecer contra aquele povo, por causa do orgulho e da soberba. Outros pecados vêm sendo denunciados por Amós antes. Semana passada nós falamos sobre a indiferença. Os nobres, os ricos, estavam oprimindo os pobres, a gente viu isso lá atrás, mas eles estavam indiferentes com José. A expressão no hebraico é isso. Porque José, quando os irmãos prenderam ele, jogaram ele no buraco, eles ficaram comendo enquanto estavam negociando para quem que eles iam vender o irmão. E o irmão: gente, tem misericórdia de mim, me tira daqui, chorando, pedindo ajuda. Não, eles venderam o irmão. Eles foram indiferentes com o sofrimento do irmão. E nós também podemos ser indiferentes, nós vimos isso semana passada. Mas esses ricos viviam de uma maneira luxuosa, viviam de uma maneira pomposa. E os pobres vivendo uma sobrevida, sobrevivendo, porque eles tinham pouco o que comer. Eles praticamente não tinham onde ficar. E eles eram ainda explorados. E eles não se importavam com isso. E também Amós denuncia o culto sincrético, a mistura. Eles iam para um templo em Gilgal, outro em Berseba e outro em Betel, adorar bezerro de ouro junto com Deus. É o mesmo que você dizer que adora Jesus e ter uma estátua dele na sua casa. Ah, mas é uma estátua do Jesus. Mas não adianta, aquele negócio ali não é Jesus, gente. Deus não é um Deus feito por mãos humanas. Ah, não, mas é só um símbolo. Então pega o símbolo e joga na despensa. Não serve para você. Mas o cerne desse oráculo é que ele vem denunciar o orgulho. É a última vez que ele usa desses oráculos, porque a partir de agora, no capítulo 7, vão ser as visões de Amós. Amós começa a ter visão do que vai acontecer com o povo. Mas essa parte que nós lemos, ela tem 4 divisões. A primeira parte é o juramento. Deus jura por ele mesmo que vai castigar o povo. Verso 8. Verso 9 a 11, a segunda parte, ele mostra a devastação que a nação estrangeira vai fazer no meio do povo de Deus. Terceira parte, o profeta usa de ironia, ele usa 2 metáforas muito engraçadas, de coisas do campo. Ele fala que cavalo não cavalga em rochedo, ele vai quebrar a pata. Você põe um cavalo para subir uma montanha, ele vai subir, vai chegar um momento que ele não dá. E ele vai falar também, não dá para pegar um arado de madeira e passar na pedra sem destruir o arado. Porque ele era um cara do campo, então ele entendia muito bem disso. E a quarta parte,
Amós declara qual será o castigo para aquela nação orgulhosa, que eles seriam levados para o cativeiro. Então a primeira parte, o verso 8, ele diz assim: o Senhor soberano jurou por seu próprio nome. E é isto que ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: não suporto a arrogância de Israel e odeio suas fortalezas, no original também castelos. Entregarei essa cidade e tudo que há nela aos seus inimigos. Pontos importantes no versículo. Primeiro deles, a reação de Deus com relação ao orgulho, a soberba do povo. Ele fala: não suporto a arrogância de vocês e nem as suas fortalezas. Deus odiava tanto o orgulho como a soberba, e ele odeia até hoje, porque essa nação confiava nos seus castelos. Para que existiam os castelos naquela época? Como Samaria era numa região montanhosa, o palácio ficava aqui em cima, e os palácios que eles iam, as mansões que eles iam construindo, era tudo nos montes, no alto. Então, se o inimigo vinha para atacar, dava pedrada neles lá embaixo, atacava eles lá embaixo. Então, militarmente falando, eles estavam num lugar muito estratégico. Mas os castelos também serviam para guardar dinheiro, tesouro. Eles iam acumulando tesouro lá dentro. E eles pensavam assim: nós estamos ricos e nós temos um exército poderoso. Ninguém pode destruir a gente. Quando na realidade eles não estavam servindo a Deus. Eles estavam adorando outros deuses. Eles estavam adorando um bezerro de ouro em Betel, outro em Gilgal. Então era um culto idólatra. Então esse castelo, essas fortalezas, eram um símbolo do orgulho, um símbolo externo do orgulho que estava dentro deles. Eu posso olhar para uma pessoa e falar assim: você é orgulhoso ou orgulhosa, mas está dentro da pessoa. Mas qual a expressão externa de Israel do seu orgulho? Os castelos, as mansões. Eles faziam camas de marfim, camas com enfeite de marfim. Marfim era caríssimo. E os pobres morrendo de fome, desprezando, indiferentes com o sofrimento do outro. Mas a soberba nunca vai ficar oculta na nossa vida. Se você é soberbo, você vai encontrar um jeito de externalizar isso. E a rede social, mais do que nunca, deu um presente para os soberbos. Agora mostra para todo mundo o que você tem e o que você não tem. Porque a maioria das pessoas quer mostrar o que não tem. Que isso, pastor? Eu gosto de mostrar o que eu tenho. Para quê? Se a sua motivação é abençoar outras pessoas, beleza. Agora, se a sua motivação é gerar inveja no outro, ou mostrar assim: olha o tanto que eu conquistei no meu braço, você está sendo como Israel. É a mesma coisa. Então o orgulho do coração vai se manifestar nos castelos, do jeito que a pessoa vive, aonde a pessoa come. Outro dia um amigo meu, muito apertado financeiramente, falou: cara, estou passando dificuldade, eu ajudando ele. E eu conversava, onde eu encontrava, eu dava oferta e conversava, e sempre tentando ajudar de alguma forma. De repente eu vejo um cara no restaurante mais chique de Goiânia, comendo, tirando foto. Na outra semana: pô, cara, eu estou precisando de ajuda. Você está não. Eu falei para ele: não está não. Você não está precisando de ajuda. Como você exibe seus bens, a maneira como você se exibe na rede social. Gente, nós estamos vivendo uma geração que o povo faz plástica para pôr roupa de banho e ficar tirando foto e postando. Eu entendo que às vezes uma mulher faz uma cirurgia plástica porque a autoestima é baixa e aquilo faz bem para ela, amém, glória a Deus, não tem nada de pecado nisso. Mas fazer o negócio para depois ficar amamentando as nações na internet não faz sentido. Mostrando os seios, mostrando isso, mostrando aquilo, não faz sentido. A maneira com que a pessoa se gaba dos seus dons. Tem gente que acha que sabe que é bom no negócio. Sabe. A gente vê isso muito no futebol. Tem jogador que sabe que é bom. E a pessoa às vezes se gaba dos dons que ela tem. Nós temos vários exemplos assim no Brasil. Então a pessoa se gloria, se vangloria do que tem e do que ela não tem. Por que eu estou dando esse exemplo? Volta e meia algum casal procura a minha pastora, fala assim: ó, a gente precisa de ajuda. Nós estamos com um problema e tal. Ah, tá com problema sério. No outro dia está lá na rede social: somos o casal mais feliz do mundo. Mas peraí, ontem você estava reclamando um negócio aqui? Isso quando não é o contrário, né? A pessoa põe uma foto e fala: nossa, esse casal parece que está bem. No outro dia a bomba estoura. Abre aspas.
estava falando negócio de cirurgia plástica, gente postando foto e tal. Gente, você vai para a praia, você tirou foto de biquíni, guarda a foto para sua família. Não posta a foto para todo mundo ficar te olhando, não. Fazer gente pecar. Ai, gente do céu. Volta e meia as ovelhas de Jesus ficam aparecendo sem lã na tela, né? A Maria Fernanda me mandou isso essa semana. As ovelhinhas sem a lã do negócio. Não, põe a lã no negócio. Amém? A soberba do coração sempre vai encontrar um jeito de externalizar. Sempre vai encontrar. E Deus odeia tanto o orgulho interno quanto os castelos. Presta atenção no que eu estou falando. Tanto o pecado interior como a expressão externa causa ira em Deus. E Jeroboão construiu palácios, construiu castelos. E eles achavam que eles nunca iam ser destruídos, porque eles estavam lá em cima. Eles achavam que nenhum mal aconteceria a eles, que os castelos estavam cheios de dinheiro. Eles tinham proteção para muito tempo. Mas o que Deus sentia com isso? Deus abominava. Já parou para pensar Deus abominar algo? Aí você fala assim, mas como assim? Deus odiava isso. Ah, mas a Bíblia fala para o homem não sentir ódio. Verdade. Mas o ódio de Deus é justo, porque é a reação justa da santidade dele, da afronta do homem contra ele. Nós não. Tem gente que fala assim, Deus é amor, mas Deus também é justiça. O problema é que quando a gente pensa de amor para justiça, nós, cristãos, o nosso amor e a nossa justiça é totalmente diferente da dele. A Bíblia vai dizer que a nossa justiça a nossa justificativa é como um trapo de imundícia, como o absorvente que a mulher usava antigamente. Não vale nada. Nós estamos falando de um Deus justo, de um Deus que é amor. Ele é tudo isso junto. Então Deus sente ódio pelo pecado e pelas expressões do pecado. Porque Deus está vendo o que está dentro e o que está fora. Nós estamos vendo só o que está fora. Muita gente fala assim, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Alguém tinha que informar Amós disso. Porque Amós fala o contrário. Amós está dizendo que Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. Tanto o que ele está fazendo errado, quanto a expressão do que ele está fazendo. Aí você fala assim, não, mas espera aí, agora eu fiquei confuso. Deus está falando para ele, ó, ele odeia a soberba de Jacó, de Israel, e os seus pecados. A ira de Deus contra os que o afrontam, o abandonam, que viram as costas para ele, ele traz claramente, ele fala assim, ó, vai ter juízo, vai ter castigo. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, mas eu sempre pensei que Deus amava o pecador. Deus ama o pecador que está debaixo do sangue de Cristo, que não está tendo um ritmo de vida de pecador. Mas ele ama todo mundo. Eu gosto de João 3,16. Eu vou chegar lá. Porque tem gente que fala, Deus amou todo mundo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus quisesse salvar, Ele podia salvar todo mundo? Sim ou não? Sim. Mas por que Ele não salva todo mundo? Eu não tenho a resposta. Mas a Bíblia diz que Ele salva quem Ele quer, porque Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Ponto. Mas Deus faz um juramento. Ele jura pelo nome dele, ele fala assim, eu vou entregar essa cidade. E quando ele diz a expressão entregar, é abandonar. Para ver se esse povo muda. Porque toda hora tinha uma mensagem para tentar fazer eles voltarem. E Deus faz um juramento. E muita gente fala assim, jurar é pecado, pastor. Não é não, gente. A Bíblia diz que pecado é jurar em falso. Jurar em falso é pecado. Você pegar o nome de Deus em vão, nesses casos, é melhor que a palavra seja sim, sim, não, não, como em Mateus 5,37. Jesus está falando de votos que as pessoas têm que cumprir. Pastor, mas eu não gosto desse negócio de juramento, não. Você não fez um juramento quando você casou? Vou te ser fiel até a morte. Você vai envelhecer, você não vai ficar com a pele bonitinha igual você tinha, mas eu vou continuar te amando, eu vou continuar com você. É juramento. Você não fez um juramento quando entregou sua vida a Jesus, porque Ele convenceu o seu coração, falou, a partir de hoje eu juro que eu vou servir Deus. Meu coração vai ser totalmente dele, eu vou obedecer a palavra, porque a palavra é a palavra de Deus. A gente faz esse tipo de juramento. O que a Bíblia proíbe é o juramento falso. Você dizer algo publicamente,
E no coração não acreditar em nada disso. Quebrar o voto em seguida. Por isso que a Bíblia diz, cuidado com o que você vai prometer, cuidado com o que você vai jurar. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Mas se você jurar, aquilo tem que ser verdade. O marido diz para a esposa no altar, no casamento, te prometo ser fiel, eu juro ser fiel a você. Então tem que ser fiel, Zé. E a esposa também. Eu celebrei um casamento há 1 mês e pouco atrás, e eu fiz aquele negócio, eu fiz um negócio diferente dessa vez. Eu falei assim, você fulano, igual nos filmes, você aceita fulano para ser seu legítimo esposo e tal, 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 tal. Sim, é um juramento. Mas quando a gente jura por algo maior do que nós. Se eu for jurar, eu vou falar, juro por Deus. Antigamente os meninos falavam assim, eu juro pela morte da minha mãe, já querendo matar a mãe, né? Você jura por alguém que você considera que está acima de você. Mas Deus vai jurar por quem, se Ele é o Todo-Poderoso? Por Ele mesmo. Dizendo que o que Ele está fazendo é verdade, Ele está empenhando a própria palavra para dizer que de fato vai acontecer. E Deus achou necessário fazer um juramento aqui. Então, se eu pudesse traduzir esse texto, Deus está dizendo, eu odeio tanto o orgulho do meu povo, que eu juro que eu vou castigá-lo. E no início do verso ele fala, o Senhor soberano jurou pelo próprio nome. E isto Ele é, o Senhor, o Deus dos exércitos. O soberano, essa expressão de Senhor aqui é Yahweh, o Yahvé. Aquele que Moisés perguntou, quando me perguntarem quem que eu vou falar, fala, diga a eles que eu sou o que sou. Ele é o que Ele é. E o que Ele fala que Ele vai fazer, Ele cumpre. O problema é que tem gente fazendo boleto para Deus pagar, né? Tem gente que fala assim, Deus falou e Deus não falou. Porque se Deus falou, está escrito. Ah não, mas Deus pode falar coisas fora da palavra? Pode, mas nunca vai em confronto com a palavra dele. O que tem de gente aí, tem uns profetas que eu vou falar um negócio para você. Os profetas de Araque. Então ele jurou que vai castigar a soberba do povo, que ia entregar a cidade, ia abandonar o povo, entregá-los como escravos para outra nação. Porque ele está irritado com a soberba. E o povo provavelmente não acreditou. Por que não acreditou? Porque até então eles não tinham perdido nenhuma batalha. Deus não tinha entregado eles para nação nenhuma. Então eles devem ter olhado para a mão e dizer, esse profeta está doido. Que profeta é esse? Nós nunca fomos vencidos. Como que agora ele vem dizer para mim que nós vamos ser entregues? Até aquele dia o povo não tinha sido entregue. Eles não foram derrotados. Jeroboão era um estrategista militar. Jeroboão era um grande rei nesse aspecto. Mas quase 60 anos depois, o rei Sargão da Síria veio e devastou tudo. Levou o povo cativo, quem ele não matou, e mandou o povo dele morar lá na terra. Ponto. Essa é a primeira parte. Segunda parte do texto, do verso 9 ao verso 11. A descrição do abandono de Deus. Deus entregou. Ele falou que ia fazer e entregou. Verso 9. Se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão. Todos. E quando um parente ou responsável por sepultar os mortos entrar na casa para tirá-los, ele perguntará o que restou. Tem mais alguém além de você? E quando o sobrevivente começar a responder, não, eu juro pelo, ele vai interromper o parente e vai dizer, pare. Nem sequer mencione o nome do Senhor. Verso 11. Quando o Senhor der ordem, as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Amós está descrevendo o que ia acontecer. Ia destruir tudo. Ia acabar com tudo. Ia ser destruição total. E houve a invasão dos assírios, no verso 10. E os que conseguissem escapar, iam morrer de outra coisa. O que acontecia naquela época? Tinha guerra, os corpos ficavam lá, matavam as pessoas, ficavam os corpos todos espalhados. Aquela carne ia apodrecendo, quem não morreu pela espada ia pegar peste. Aquela podridão ali, as pessoas morriam de um jeito ou morriam de outro. Agora pensa comigo, a figura de um parente procurando um sobrevivente. Tem alguém sobrevivendo? O cara fala assim, tem uma casa ali que tinha 10. Socorreram, fugiram do povo, estão lá. Quando ele chega lá, ele encontra um. Aí quando ele pergunta, ele fala assim, escuta, não sobrou ninguém? Aí o cara fala, eu juro pelo nome. Ele fala, não fala esse nome. Pode ser 3 motivos isso aqui. Por que ele fala assim, pare, não fale o nome do Senhor? O primeiro deles por religiosidade, por superstição.
Não, não, não fala esse nome não, porque pode ser que você desperte ele. Tem gente que trata Deus dessa forma, né? Não, não vou nem falar no nome de Deus não, porque vai desperta, ele vem e me castiga. Com coisa que ele não está te vendo o tempo todo. Segundo motivo que ele pode ter falado, por mágoa. Não fala no nome desse Deus não, porque ele nos destruiu. Nem fala no nome dele. Ou terceiro motivo, por descrença. Não adianta falar no nome desse Deus, porque ele não ouve a gente, ele já entregou a gente. E na invasão da Síria, o povo estava extremamente envergonhado e com medo de Deus. Porque eles pensavam o seguinte, Deus tem uma aliança com a gente, ninguém nunca vai derrotar a gente. Nunca. Ninguém nunca nos derrotará. Eles achavam que estavam com garantia de prosperidade e guerra, que ninguém ia vencê-los. Agora, de repente, tudo se foi. Porque quem não morreu pela guerra, morreu pela peste. Porque eles estavam sendo queimados. E um resultado trágico, porque eles tinham 3 santuários. Eles achavam que estavam adorando a Deus. Eles achavam que estavam fazendo certo. E tem gente hoje, tem cristão hoje que acha que está fazendo o que é certo. Mas na realidade ele não é cristão, porque o comportamento dele é contrário ao comportamento de Cristo. Agora Samaria está destruída, os 3 santuários destruídos. Mas por que aconteceu isso? Quem é que estava por trás dessa invasão? Verso 11. Quando o Senhor der ordem às casas, grandes e pequenas serão despedaçadas. Deus deu ordem para Sargão. Deus deu ordem para esse rei. O rei foi lá, um rei que não conhecia Deus, foi lá e fez tudo que Deus mandou. Você sabe por quê? Deus não precisa da fé dos homens para agir. Ah, Deus só agiu porque fulano tinha fé. Não. Deus não precisa da fé de ninguém para agir, gente. Deus é Deus. Ah, mas e se eu tiver fé, ele vai agir? Pode ser que sim, pode ser que não. Se alguém disser para você que Deus tem fé em você, você está diante de um falso profeta. E nós estamos vivendo no meio de uma geração que tem muito pastor e muito coach dizendo, Deus tem fé em você. Deus tem fé em você não, cara. Senão ele tinha jurado por você, jurou pelo nome dele. E Deus ordena a Sargão, um rei idólatra, e ele obedece. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus até de quem não crê nele. Um dia a Bíblia diz que toda língua vai confessar e todo joelho se dobrar diante dele. Hoje talvez não. Deus disse, vá contra a nação de Israel, destrua todo mundo. E ele ordena, então quem estava por trás de tudo isso? Deus. Quem destruiu o povo? Deus. Aí tem gente que fala assim, que isso pastor? Você não pode pensar assim não. O Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Quem falou isso? Nós estamos falando do mesmo Deus de Amós, é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, e não muda nada. Hoje a gente vive numa realidade que as pessoas falam, vem como você está e continua assim, que está tudo certo, Deus te ama. Jesus te ama. Essa é uma frase que você tem que tomar muito cuidado. E se você fala Jesus te ama para alguém que Deus não elegeu? Você está mentindo para a pessoa. Hoje a gente ouve assim, você não precisa mudar não, vem do jeito que você está. Deus não disciplina e não corrige. Esse Deus do Novo Testamento, não, que isso? Mas isso é uma tentação para muita gente. Quem fez isso foi Marcião no século I. Uma das maiores heresias que existiu. Sabe o que o cara fez? Ele pegou os textos de ira de Deus e de inferno do Novo Testamento e arrancou tudo. E ele criou uma seita. Dizendo, não, Deus é amor. Ó, paz é amor. Ele tentou separar o Antigo do Novo Testamento. Ficou só com João 3,16, provavelmente. E Deus amou o mundo de tal maneira que vai salvar todo mundo. Não vai não, Zé. Não vai. A Bíblia diz que a porta é estreita. Que quem entra pelo caminho largo está perdido. Ninguém falou mais de inferno do que Jesus, gente. O próprio Senhor Jesus Cristo. Quem contou a parábola do rico e do Lázaro? Jesus. Quem que diz que no dia do juízo ia ter mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para os religiosos? Jesus. Quem foi que disse que no inferno o verme não morre
E o fogo não apaga? Jesus. Quem foi que disse que no dia do juízo Deus vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus demônios? Quem que falou isso? Jesus, gente. O nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se iluda pensando que o Deus do Antigo é diferente do Novo Testamento. A Bíblia é uma só, ela é toda a palavra de Deus. Deus é o eterno Yahvé, Ele nunca vai mudar. Ele sempre vai odiar o orgulho, sempre vai abominar a arrogância, os castelos deles. E Ele sempre vai disciplinar o povo dEle, para trazer para Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? No Novo Testamento você vai encontrar várias vezes a Bíblia dizendo que Deus resiste o soberbo. E realmente, o orgulhoso, Deus trata ele. Deus puxa o tapete dele. Então, quando as coisas começarem a dar errado na sua vida, não estou dizendo que tudo que der errado vai ser, não, mas quando alguma coisa começar a dar errado na sua vida, não fala que é o capeta, não, gente. É maldição hereditária. Gente, Jesus pagou isso lá na cruz. Sabe, olha de novo, às vezes não é o diabo. Às vezes é Deus resistindo o seu orgulho, a sua altivez. Quando eu falo isso, eu estou olhando para mim também. Às vezes é Deus nos resistindo para tratar isso em nós, porque Deus ordena e o juízo vem. Terceira parte, verso 12. O profeta Amós usa de ironia, usando coisas da roça. Ele era um boiadeiro, ele era do sul de Judá, da região de Tecoa, era um agricultor e cuidava também dos animaizinhos lá. E o orgulho de Israel levou eles a fazerem algo impensado. Verso 12. Acaso cavalos podem galopar sobre as rochas? Muito difícil, o cavalo vai machucar. Alguém pode arar a rocha com boi? Não tem jeito, arrastando lá um arado de madeira com boi. Não, o boi vai machucar também, vai quebrar o arado. Mas vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Aquilo que era justo, que estava na lei, que Deus falou para eles fazerem, eles transformavam em amargura para o pobre. Amargura para quem merecia a justiça. A gente vê muito isso na política, né? A gente vê muitos políticos ficando ricos, ganhando isso e aquilo, fazendo isso e aquilo outro. A gente sabe que tem gente que trabalha ali dentro também, graças a Deus por isso. Mas gente ficando rica. Eu estava conversando ontem com uma pessoa falando que tem poderosos lá de Brasília comprando garrafas de determinadas bebidas de 100 mil reais. Tudo com coisa errada, com desvio de dinheiro, com propina. Deus está vendo tudo isso. E aqui o povo de Israel pegou a lei que protegia os pobres, a lei que ensinava a fazer as coisas certas e transformar em veneno. Estava matando o povo. O fruto da justiça que a lei pede, eles transformaram numa fruta ruim de comer. Aquilo que era para ser justo, agradável, como uma fruta gostosa, virou uma fruta ruim. O que o profeta está dizendo? É impensável que o povo de Deus, que ele separou, que ele amou por causa do orgulho, transforme a justiça em algo amargo. Por isso que Deus odeia a soberba de Israel. A segunda ironia que ele usa, ele fala: vocês contam vantagem pela conquista de Lodebar, verso 13. Vocês contam vantagem pela conquista de Lodebar. Lodebar era uma cidade pequena no Val do Jaboque, que significa nada. Lodebar significa nada. Então, vocês contam vantagem pela conquista de nada. Tem gente que vai conquistando as coisas. Ah, tá vendo isso aqui? Ó, tira foto, posta na rede social. Conquistei com o meu esforço. Nada, filho. Se Deus não tivesse te dado saúde, o trabalho, o recurso, e aí? A cidade não era nada. Acaso não conquistamos Carnaim com nossa própria força? Carnaim também era uma cidade pequenininha, que eles foram lá e destruíram a cidade, se achando. Mas, gente, Carnaim significa chifre. Outra cidade insignificante. Chifre na Bíblia tem símbolo de poder, mas não nesse sentido. Aqui ele está falando de algo pequenininho. Israel foi lá e se achou. E o profeta está falando o seguinte, ó, o profeta está zombando disso. Olha a vitória de vocês, ó.
Vocês foram lá e bateram num time pequenininho. Nossa, grande coisa. É isso que ele está dizendo. Mas o orgulho cega as pessoas. A pessoa começa a se achar e vai ficando tão inflada, tão inflada, tão inflada. De vez em quando eu ouço testemunhos. Deus tem me levado em muitas comunidades para pregar a palavra dele. E de vez em quando a pessoa começa a contar e falar tanto de si, mas tanto de si. Aí você fala, é Lodebar, é nada. A pessoa está se achando, é só Carnaim. Não é nada. Orgulho. Ou a falsa modéstia. Tem gente que é bom no negócio, a pessoa chega e fala assim, nossa, você fez isso bem. Não, não fiz não. Está horrível. Não, tem que aprender a receber o elogio também. Outro dia, um amigo meu foi convidado, e essa é uma pessoa que eu sei que Deus vai trabalhar isso nele. Ele ministrou no lugar e as pessoas elogiaram, pô, cara, que bênção. Não. Nós temos que aprender a receber elogio também. Porque o que há de bom que Deus colocou em você, isso tem que ser usado para a glória dele. Se foi bem feito, receba o elogio e fala, meu irmão, só pela graça de Deus, obrigado, glória a Deus. Tem que saber receber o elogio, porque se eu não recebo elogio, eu estou insultando o Espírito Santo. Os irmãos podem chegar em mim e falar, nossa, a palavra foi boa, glória a Deus, meu irmão, pela graça de Jesus, nós mesmos não somos nada. Ou então, não foi boa, não. Essa falsa modéstia tem que sair da gente também, porque isso também é orgulho. É você não aceitar. É você estar precisando de ajuda, alguém tentar te ajudar, você fala, não. Orgulho. Porque humildade é você ter a avaliação correta de si mesmo. Reconhecer o que Deus te deu, que você faz bem e ser grato a Ele. Porque nós conhecemos nossas fraquezas e limitações. Se conhecemos. Então o orgulho impede isso, a arrogância impede isso. Porque a pessoa orgulhosa e arrogante, ela vai sempre ter autoavaliação de si mesmo, que não corresponde à realidade. E vai piorar com essa doutrina do coach que está solta aí no mundo, né? Vai piorar. Por quê? Porque tem gente que acha que é tão maravilhoso que é filho de serafim. É boca de anjo. Por causa dessa doutrina maldita. Para alimentar essa tendência maligna que existe em nós. Ai, fulano é sem ele nada você pode fazer. Não, Jesus falou que sem ele ninguém podia fazer nada. E mais uma vez o profeta anuncia o juízo. Verso 14, terminando. Ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor dos Exércitos. Ela os oprimirá em toda a terra, desde Lebo-Hamate ao norte, até o vale de Arabá ao sul. Essa nação, quando vier, vai apertar o território de norte a sul, vai espremer o povo. E foi o que aconteceu. A nação foi espremida. No ano de 722 isso aconteceu. Assim exatamente como Amós havia profetizado. E eu quero trazer algumas aplicações para a gente concluir. Primeira delas, nós precisamos lembrar a natureza da profecia. Hoje nós vivemos numa geração que o povo, eu já estive em muitas comunidades, muitas igrejas, eu profetizo na sua vida que você vai ter. Não, para com isso, Zé. Isso não é profecia. Ore pela pessoa. Você não tem poder para falar com a sua boca e Deus fazer, não. Quando o profeta fez isso, foi Deus que pôs a palavra na boca dele. Eu declaro o imposto de renda, que aí você anda na linha. Não declara nada não, porque você não tem poder para declarar nada não. Você pode orar pela pessoa? Pode. Eu estou orando para fulano, para Deus dar isso para ele. Eu profetizo que você vai ganhar um carro novo. Não faz isso não. Porque se a profecia não cumprir, vão te chamar de falso profeta. Então a Bíblia é muito clara, o profeta, profetizar é trazer a palavra de Deus para o povo. Eu posso profetizar sobre a Maria Fernanda. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar, porque é o que está escrito. Mas para isso eu preciso ler a Bíblia, né? Senão a minha boca vai ficar inventando coisa. E toda vez que o profeta traz a palavra, é para trazer arrependimento. Segunda aplicação. Deus odeia o pecado da soberba e castiga severamente. Então seja cuidadoso
Não se ache mais do que você é. Paulo dá um conselho aos Romanos, no capítulo 12, verso 3. Logo depois dele falar assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, verso 2, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês uma advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Põe esse texto para nós, Bruno, por favor. Romanos 12, 3, para ele ficar ali. Medindo-se de acordo com a fé que Deus te deu. Pronto. Você tem que ter uma avaliação boa de você. Tem gente que ele se acha tanto que parece que está andando em nuvens. Eu com certeza você conhece gente assim. E é difícil demais conviver com gente orgulhosa, gente soberba. Terceira aplicação, já estou terminando. Rodrigo, me ajuda aqui, pluga o violão aqui. Pega o violão, por favor. Um dos castigos que Deus traz para o seu povo é especialmente quando se trata de soberba, é entregá-los para os inimigos. A corrupção do nosso coração, os sofrimentos dessa vida. Ezequias, em 2 Crônicas, capítulo 32, acabou de ser curado. Deus falou para ele: você vai morrer. Aí ele chorou, Deus deu mais 15 anos. Aí ele encheu de orgulho no coração. Sabe o que aconteceu? Os babilônios vieram e falou: a gente quer olhar a sua terra. Ele mostrou tudo. O profeta perguntou para ele: não, você vai tocar. Aí o profeta perguntou para ele assim: não sei se você precisa de palheta. O profeta perguntou para ele assim: o que você mostrou para o povo? Ele falou: tudo. Ele falou: um dia uma nação vai vir e vai levar tudo que você mostrou. E foi o que aconteceu tempo depois. A Babilônia veio e levou tudo. Soberba. Então, se nós agirmos com soberba, Deus, para curar o nosso orgulho, vai tirar a coisa de nós. Tem hora que Deus tira as coisas de nós para curar o nosso orgulho. Ele nos entrega, Ele permite a gente ser afligido, oprimido, quebrantado, fragilizado, adoentado, passar às vezes até necessidade. Sabe para quê? Para nos curar do orgulho e da soberba. Os períodos de sofrimento dos crentes fazem eles ficarem quebrados, humildes. Entender que tudo que ele conquistou não foi força do braço dele. Deus tira isso e aquilo. Aí o presunçoso fica simples, humilde. Mas Deus faz isso porque Ele nos ama. E quarta e última aplicação: apesar de ter entregado a nação de Israel, Deus não desfez a aliança com eles. Deus queria purificar a nação da soberba e da arrogância. Deus queria curar e disciplinar o povo. Porque no meio do povo sempre tem gente fiel. A gente vinha comentando isso lá de casa para cá, hoje bem cedo. Muitas vezes dentro de uma comunidade que é uma seita, tem alguém com a fé pura lá dentro e que Deus vai salvar se Ele quiser. Mas infelizmente onde existe falso evangelho vai ter muita falsa conversão. No meio do povo tinha uma galera que temia ali. Tinha gente que temia, que ouvia a palavra de Amós e tremia. E Deus manteve a aliança com o povo fiel. Teve Isaías, teve Amós, reis piedosos do Antigo Testamento, aqueles que creram em Jesus no tempo que Ele veio na terra, os gentios que creram no Evangelho. Então o remanescente fiel, os que restaram fielmente, são a verdadeira igreja hoje. Porque existe a falsa também, como existem os verdadeiros e os falsos adoradores. Então nós somos a continuação do povo do Antigo Testamento, que temia a Deus. Então a aliança de Deus permanece com aqueles que amam o Senhor e andam nos seus caminhos. Eu te pergunto, você tem andado nesse caminho? Ou você talvez é tão orgulhoso que não consegue enxergar as coisas como elas são? Então que essa mensagem te faça refletir que Deus aborrece todo tipo de pecado, mas a arrogância e o orgulho Ele vai tratar se você for um cristão orgulhoso. Ele vai te tratar. Sabe para quê? Para mostrar que nós dependemos dEle. Nós não conseguimos andar sozinhos.
Então que nós oremos hoje: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. Não sou eu que conquistei meu pão, não. Deus, me dá o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Deus quer que você seja totalmente dependente dele nesse mundo. Amém. Então que Deus use essa palavra no meu coração e no seu, para que nós andemos mais humildes, para que tenhamos um coração quebrado diante dele, e o arrogante seja transformado. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu poderia até fazer um convite para você vir à frente. Se você é orgulhoso, vem à frente, mas eu vou fazer isso não. Porque isso é um problema entre você e Deus. Talvez no seu coração você sabe que você sente orgulho de algumas coisas. E o Senhor pode tirar isso do seu coração. Mas você precisa decidir e falar assim: eu não quero, eu vou lutar contra isso. Eu vim de uma família de muita gente orgulhosa. Muito caco de vidro que acha que é cerca elétrica. A minha família é assim. E eu também tinha a tendência de ser assim. Mas volta e meia a palavra de Deus me põe no meu lugar. Senão a gente começa a se achar. Eu já ministrei em evento que tinha 3, 4 mil pessoas. O povo me abraçando no final. E eu falava assim: Senhor, eu sou só um vermezinho de Jacó. Obrigado que o Senhor me usou. Porque Deus usa quem Ele quer. Ele usou até um jumento, não vai usar a mim, não vai usar você. Amém, gente? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor decidiu morrer no nosso lugar. Te agradecemos, Pai, pela vida de Jesus. Te agradecemos porque Jesus não foi arrogante, mesmo sendo Deus. Não foi presunçoso, mesmo sendo dono de tudo. Não quis ser igual a Deus, se esvaziou, assumiu a forma de escravo, de servo. Ajuda-nos a viver, Senhor, como Jesus, sem arrogância, alegres pelo que o Senhor está fazendo, como a Raimunda disse aqui no começo, alegres por tudo que o Senhor já fez, olhando com gratidão para tudo. Como meu bem disse aqui no intervalo, Senhor, que nós sejamos gratos, porque essa é a vontade do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a depender do Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor, que ela seja um exemplo de humildade e mansidão. Cada membro aqui, aqueles que nos visitam também, Senhor, aqueles que nos acompanham pela internet. Ajuda-nos, Senhor. Todos os membros, Senhor. Pedimos isso, Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós estamos pedindo. Que as nossas conquistas não coloquem orgulho no nosso coração. Que as nossas conquistas nos façam olhar para o céu e agradecer o Senhor todas as vezes. Porque o Senhor continua sendo bom, como nós cantamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu doce amor derramado na cruz. Obrigado. Nós sabemos que a cruz é a expressão do ódio do Senhor contra o pecado. Mas para nós é uma expressão de eterno amor que nós não merecíamos. Obrigado, Senhor. Tira todo o orgulho, toda a soberba e toda a presunção do nosso coração. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a sua casa, agora e todo sempre. Deus abençoe os irmãos. Primeira terça-feira de outubro, na outra semana, nós começaremos a escola bíblica de terça. Ao invés de ser no domingo, que antigamente era escola bíblica dominical, nós vamos fazer uma escola bíblica de terça. Às 7h30 nós estaremos reunidos aqui para estudar a palavra, para meditar. Nós vamos estudar teologia, nós vamos estudar verso a verso, textos. E eu vou precisar de alguns irmãos para nos ajudar a dar aula também. Amém, irmãos? Deus abençoe todo mundo. Excelente semana. Abraça quem você pode abraçar. E Deus te abençoe.